A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está aqui nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar para os irmãos o que a fé de Abraão nos revela, né? Antes de iniciar, irmãos, o vídeo, eu quero pedir para os irmãos se inscrever no canal, né? Acompanhar os vídeos, né? Deixar seu like, né? E nesse vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar, como eu disse, né, o que a fé de Abraão nos revela, né? Hoje, irmãos, muitos falam da fé de Abraão para relacionar a conquista de bens materiais, né? Então, muitos falam, né, se você ter fé como Abraão, você vai conquistar isso, você vai conseguir aquilo, você vai chegar até em tal lugar, você vai realizar seus sonhos, né? E um monte de coisa nesse sentido. Mas, irmãos, eu quero mostrar nesse vídeo que a fé de Abraão revela coisa muito superior, coisas relacionadas ao futuro, né? E coisa, irmão, que a igreja vai estar vivendo nos dias de hoje. A igreja hoje, irmãos, ela vive a fé de Abraão. Ela tem que viver a fé de Abraão, mas não no sentido, irmãos, de que você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo, quer dizer, não voltado para as coisas materiais, né? Antes de nós iniciar a leitura, nós vamos ler em Gênesis capítulo 22, verso 1 em diante, e eu estarei explicando para os irmãos, né, o fundamento, né, do que é falado aqui. Mas, irmãos, qual foi a parte da vida de Abraão que ele demonstrou que era um homem de fé? Em várias partes da vida dele, ele demonstrou que ele era um homem de fé. Só que, irmãos, eu entendo que na vida dele, a hora que ele demonstrou mais fé ainda foi quando Deus pediu para Abraão oferecer o filho dele em sacrifício, né? Era o único filho que ele tinha, né? Sim, com Sara, né? Que ele tinha Ismael também, mas com Sara, né? Era o único filho. E esse único filho, Isaac, era o filho que ia herdar as promessas de Abraão, porque Deus prometeu para Abraão que ele seria, que nele, né? Seria abençoado todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações, né? E essa bênção profética, quem ia herdar era Isaac. Então, Deus ele pede para Abraão sacrificar o filho dele, né? Então, Abraão teve fé, irmãos, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac, né? Então, esse, no meu modo de entender, foi a maior demonstração de fé que Abraão pôde demonstrar a Deus, né? E agora, irmãos, nós vamos começar a leitura do verso 1 até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 19, né? E depois eu estarei explicando para os irmãos, né, o que esse capítulo, né, da história de Abraão, que conta que Deus pediu o filho dele em sacrifício, o que esse capítulo, né, o que isso revela, né? Então vamos iniciar no verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque lhe perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro.
para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e os ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que fez isto e não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, irmãos, como eu disse no início do vídeo, no meu modo de entender, foi a maior prova de fé. Abraão teve vários momentos na vida dele que ele demonstrou grande fé, mas na vida dele, o momento que ele demonstrou uma fé maior foi aqui, irmãos, nesse texto, né? Então nós vemos que Deus, ele pediu a Abraão que oferecesse Isaque em sacrifício, né? Deus já tinha prometido que em Isaque ia continuar as promessas de Deus, né? Que através de Isaque, todas as famílias da terra, né, seriam abençoadas, né? E os irmãos, veja bem, Deus ele pediu para Abraão sacrificar em holocausto Isaque, quer dizer, ele ia levar Isaque num altar, sacrificar, né, e queimar todo o corpo de Isaque até se tornar cinzas, porque era assim que era feito o sacrifício, né? E aqui, irmãos, nesse texto tem muita coisa, muita revelação que Deus revela dentro dessa história de Abraão, né? E vamos ver alguns pontos mais essenciais do que Deus revela aqui. Ó, no verso 2, Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Irmãos, uma das maiores revelações está aqui, ó, quando Deus fala para Abraão para ele pegar Isaque. Ó, pegue seu filho, seu único filho Isaque. Irmãos, muitos podem entender, mas Abraão, muitos podem se perguntar, melhor dizendo, né? Abraão, ele tinha outro filho que chamava Ismael. Então, como Deus está pedindo para ele o único filho, sendo que Abraão tinha outro, né? Deus poderia estar falando, pegue um dos seus filhos, mas aqui fala, pegue o seu único filho. Irmãos, Deus sabia que Abraão, além de Isaque, tinha Ismael, e que Isaque não era o único filho. Mas, irmãos, por que Deus está falando aqui, seu único filho? Porque, irmãos, esse texto ele falaria de coisas futuras. Esse acontecimento que se deu aqui com Abraão, irmãos, é para revelar o futuro, porque quando Deus pediu para Abraão o único filho dele, o que Abraão fez? Não negou. Abraão, ele catou o filho dele e foi até naquele lugar para poder sacrificar em holocausto a Deus. Irmãos, isso daqui é uma tipologia para o futuro. O que Deus está querendo dizer? Por que Deus usa a expressão seu único filho?
Deus, irmãos, está querendo que nós entendamos que no futuro, assim como Abraão não negou o único filho dele para Deus, Deus está mostrando aqui na história de Abraão que Deus faria algo semelhante. Deus, ele não nos negaria o seu único filho, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, esse texto aqui é uma tipificação do que havia de vir no futuro. Foi pedido a Abraão o único filho dele e Abraão não negou, irmãos. E assim também, para que nós, irmãos, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, seria necessário o sacrifício do Filho de Deus, do único Filho de Deus. Então, os irmãos, nota que esse texto, né, de Abraão é uma tipificação para o sacrifício de Cristo. Da mesma maneira, irmãos, que Abraão não negou o filho único dele, né? Deus também, irmãos, não nos negaria seu único filho em sacrifício, né? Para morrer pelos nossos pecados. E para nós ter uma visualização melhor disso, vamos lá no livro de João. Aqui, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito, irmãos, quer dizer filho único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, irmãos, o que o apóstolo João está falando dentro do Evangelho? Que o amor de Deus, né, pelo mundo, pelo povo, foi tão grande que Deus, ele deu o seu Filho único, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho dele de que maneira? O Filho de Deus, irmãos, tomou uma forma humana e veio a esse mundo para fazer um sacrifício perfeito, irmãos, para a remissão dos nossos pecados. Então, os irmãos, nota que lá, quando Deus está pedindo para Abraão dar o único filho dele que ele tinha em sacrifício, aquilo ali, irmãos, está tipificando o que haveria de vir no futuro. Então, muitos podem se perguntar, mas como que Deus pediu o único filho de Abraão? Ele tinha outro, Isaac não era o único. Até mesmo, irmãos, o povo islâmico ali, que vem ali, que descende, né, de Ismael, eles alegam isso. Eles alegam que as escrituras estão distorcidas, né? Eles falam, não, Ismael também era filho de Abraão. Inclusive, irmãos, eles ensina, né, o povo islâmico ensina que o filho que foi pedido para Abraão não foi Isaac, foi Ismael, né? Eles falam que a escritura está distorcida, né? Mas, irmãos, quando Deus está falando para Abraão, usando a expressão, Abraão, me dê seu único filho, Deus sabia que ele tinha outro, né? Mas aquilo ali, irmãos, Deus está usando essa expressão, único filho Isaac, porque aquilo ali, irmão, estaria o quê? Tipificando o que Deus faria com Cristo, né? Que Deus também estaria dando o único filho dele em sacrifício por nós, irmãos, né? Então, eu entendo que os irmãos tenham compreendido isso, né? Agora nós vamos voltar lá no texto de Abraão para comentar outras coisas a respeito da fé de Abraão. Aqui, irmãos, agora nós vamos abordar aqui o verso 5. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então, irmãos, Abraão levou mais gente com ele ali, né, naquele local do sacrifício, que era o Monte Moriá, né, que lá no futuro, nesse Monte Moriá, foi construído o Templo de Salomão. Então, Abraão disse para aquele pessoal, eu e o rapaz, que era Isaac, né, vamos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então, os irmãos notam que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Só que
Abraão sabia que ele ia sacrificar e matar o menino. Só que olha o que Abraão disse: eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos. Abraão não disse: eu voltarei até vocês. Voltaremos, porque Abraão, irmãos, já estava com a fé fixada que Deus ia ressuscitar Isaac, que Deus ia trazer Isaac à vida de novo, porque se ele imaginasse que Isaac ia morrer e não ia existir mais, né, teria o fim dele ali, ele simplesmente diria: eu voltarei até vocês. Porém, Abraão disse: voltaremos, quer dizer, Abraão já estava com uma fé viva que Isaac ia voltar junto. Porque, irmãos, qual que era a fé que estava dentro do coração de Abraão aqui? Que Isaac seria ressuscitado por Deus. Abraão, irmãos, já estava dando uma demonstração de fé na crença da ressurreição. Então, irmãos, essa fé de Abraão, que ele cria, né, que ele acreditava que Isaac ia ressuscitar, que Deus ia trazer Isaac de novo à vida, essa fé, irmãos, é que a igreja está vivendo hoje. Mas como assim, irmãos? Como assim, né? Irmãos, o Senhor Jesus, ele prometeu um dia voltar. E nas Escrituras não está escrito que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Na vinda de Cristo, que Cristo nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. Então, irmãos, essa fé de Abraão estava tipificando que a fé que a igreja estaria vivendo hoje, porque Abraão, irmãos, ele acreditava e tinha fé que Deus ia ressuscitar Isaac. Ou seja, Abraão já estava demonstrando a fé na ressurreição dos mortos. E é nessa fé, irmão, que todo cristão tem que estar firmado hoje. Jesus Cristo, ele veio, concluiu a missão dele, voltou para o céu. Mas um dia, irmãos, ele retornará em nuvem de glória. E aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar. Então, irmãos, essa fé de Abraão, que ele cria na ressurreição, essa fé hoje, irmãos, está se cumprindo em nós, que também cremos na ressurreição, né? Que Cristo vai nos ressuscitar, né? No último dia. E num vídeo mais para frente, né? Mais para frente, não, irmãos, perdão. Num vídeo anterior, irmãos, eu ensinei que a fé de Abraão, perdão, irmãos, que a sétima trombeta, ela revela a ressurreição dos mortos, né? É só os irmãos acompanhar nos vídeos anteriores. Então, irmãos, os irmãos, olha como que esse texto está cheio de riqueza, está cheio de revelação. Agora, irmãos, eu vou procurar no Novo Testamento onde fala que Abraão cria na ressurreição de Isaac. Aqui, irmãos, ó, em Hebreus capítulo 11, verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, o que está falando aqui, né? O autor do livro de Hebreus, que Abraão, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, né? Então, irmãos, Abraão foi o primeiro homem a demonstrar dentro da sua fé que ele cria na ressurreição dos mortos, né? A fé na ressurreição dos mortos. Então, irmãos, é nessa fé que a igreja tem que estar firmada hoje. Então, os irmãos entendem que a fé de Abraão fala de coisas espirituais, coisas futuras, né? Não está falando de você conseguir o carro do sonho, o emprego do sonho, né? A sua casa dos sonhos. Não é nada disso que a fé de Abraão revela. A fé de Abraão, irmãos, fala de coisas superiores, né? De coisas espirituais. Tem muitos hoje, irmãos, que estão ali materializando a palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós já vimos esses dois pontos, né? Sobre o único filho, sobre a fé na ressurreição de mortos, né? E agora nós vamos voltar lá para o texto de Gênesis, né? E vamos considerar mais coisas. Aqui, irmãos, no verso 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus,
porque não me negou o seu filho, seu único filho. Então aqui, irmãos, quando Abraão estava para sacrificar Isaque, o anjo bradou para Abraão não fazer aquilo, né? Que Deus pôs ele à prova, né? E que Abraão demonstrou a prova da sua fé. Ó, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, como nós vimos, né? Por que que Deus usa a expressão único filho? Porque assim como Abraão não negaria o seu único filho, Deus também lá no futuro não negaria o único filho dele, que é Jesus Cristo. Então, esse texto, irmãos, está profetizando, né? Teve ali o contexto literal, o ocorrido, mas esse texto está profetizando coisas futuras. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Ó, e Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Porque, irmãos, o que esse nome nos revela? O Senhor proverá. Aquele monte recebeu o nome de monte, o Senhor proverá. Por quê, irmãos? Esse nome está apontando que no futuro Deus ele havia de prover um cordeiro para a remissão dos pecados. E qual foi o cordeiro que ele proveu? O próprio filho dele, né? Aqui, irmãos, para nós ter uma compreensão ainda melhor, no verso 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai, Abraão. Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque lhe perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, irmãos, deu aquela curiosidade em Isaque, né? Porque ele sabia, né, que precisava de um animal para ser sacrificado, né? E perguntou para Abraão: aonde estava o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá para si o cordeiro, né? Então, irmãos, quando Abraão está saindo essas palavras da boca dele, que Deus ia prover para si o cordeiro, Abraão, irmãos, também estava profetizando a respeito do futuro. São palavras proféticas. Deus preparou um cordeiro ali, um animal, para ele sacrificar no lugar de Isaque, sim. Só que, irmãos, da boca de Abraão saiu palavras proféticas, porque da mesma maneira que Deus proveu aquele cordeirinho ali para ser sacrificado no lugar de Isaque, num futuro, irmãos, Deus também proveu o cordeiro, mas não aquele animalzinho, mas ele proveu o próprio filho dele para morrer, irmãos, no nosso lugar, pelos nossos pecados. Então, os irmãos notam que esse texto, irmãos, é cheio de riqueza, né? Que fala de coisas futuras. Aqui, irmãos, né? Agora nós vamos finalizar o vídeo aqui nesses versos, ó, verso 16. E disse: Por que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Então, irmãos, o que Deus está prometendo aqui a Abraão? Como ele fez um ato de fé, né? Como ele foi aprovado por Deus, Deus está jurando multiplicar e abençoar a descendência de Abraão. Deus está falando que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, né? E como a areia que está na praia do mar, quer dizer, muito numerosa. Irmãos, essa semente de Abraão, né, que seria multiplicada e abençoada, não está falando apenas de Israel, né, da nação de Israel. Está falando, irmãos, da igreja, porque dentro da genealogia de Abraão, Abraão recebeu a promessa de Deus de todas as nações ser abençoada por ele. E dentro da genealogia de Abraão, veio Abraão,
depois veio Isaac, Jacó, de Jacó 12 filhos, desses 12 filhos se originou as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel, mais especificamente, ali na tribo de Judá veio quem? Veio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, ele ofereceu um sacrifício perfeito, não só pelo povo judeu, não só por israelitas, né? Mas por toda a humanidade. Então, irmãos, quando fala que na semente de Abraão seria bendita todas as nações, essa semente, irmãos, está falando a respeito de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ali, né, da linhagem de Abraão. Então, irmãos, ele fez uma aliança com toda a humanidade. Hoje, irmãos, não é só judeu, não é só israelita que tem direito às promessas de Deus. Mas, irmãos, no sacrifício de Cristo, ele fez um sacrifício para unir judeu e gentil, ou seja, todos aqueles que abraçar a fé nele. Ó, no verso 18, ó, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, em outras palavras, Deus está prometendo para Abraão abençoar a descendência dele, quer dizer, na descendência dele seria bendito todas as nações da terra. E essa descendência, irmão, está falando a respeito de Cristo, porque Cristo ele foi descendente segundo a carne de Abraão. Ele foi sim gerado pelo Espírito Santo, né? No ventre de Maria, né? Para poder tomar uma forma humana. E ali, irmão, Maria, José, né? Eles eram todo ali da linhagem e descendência de Abraão. Então, irmãos, nós vemos aqui que na descendência de Abraão seria bendita todas as nações da terra. O que Deus está escrevendo dentro da história, irmãos, dentro da história da genealogia de Abraão? Deus está nos ensinando que o Cristo viria da descendência de Abraão. Mais especificamente, irmãos, especificando aqui da descendência de Isaac. Porque Abraão, ele teve aquele outro filho, Ismael, né? Só que foi um filho, irmão, gerado segundo a carne. Por que um filho gerado segundo a carne? Antes de Abraão ter esses dois filhos, Deus prometeu para ele que daria a ele um filho, e no filho de Abraão seria bendita, né, todas as nações da terra, né? Então, Deus estava se referindo a um filho que ele teria com Sara. Porém, irmãos, como Sara era estéril, né, eles ainda não tinham fé para acreditar que Deus ia fazer uma obra. O que Sara fez? Incentivou a Abraão tomar a serva dela, né, que era Agar, e gerar um filho, e assim sucedeu. E esse filho, irmão, foi Ismael. Só que Deus falou para Abraão que não era de Ismael que as famílias da terra seria bendita, era dentro da descendência do filho que ele teria com Sara, né, que no futuro veio a ser Isaac. Então, o que Deus está falando? Que era de Isaac que viria o Cristo, né? E assim veio, irmãos. Então, irmãos, eu só quero aqui deixar um acréscimo, né? Como eu já disse para os irmãos, eu entendo que o anticristo ele vem do islamismo, né? Então, irmãos, o que dá a entender nessa profecia, né? Nessa situação de Isaac e Ismael, que se da descendência de Isaac vem o Cristo, da descendência de Ismael provavelmente virá quem? O anticristo. Então, irmão, vamos meditar na descendência desses dois meninos, né? Isaac e Ismael. Nós vimos que Deus prometeu que as nações, né, todas as famílias da terra seriam abençoadas em Isaac. E da descendência de Isaac, irmãos, veio Jacó, de Jacó 12 tribos, de 12 tribos Israel, e de Israel, mais especificamente na tribo de Judá, veio Jesus Cristo, que fez uma aliança, que morreu na cruz para fazer uma aliança com toda a humanidade. Então, daí, irmão, veio o cristianismo, veio a fé cristã. Porém, irmãos, lá de Ismael veio o povo árabe. Do povo árabe veio Maomé. De Maomé veio o islamismo. Os irmãos estão entendendo? E provavelmente, irmãos, segundo as escrituras, né?
nós entendemos que o anticristo virá do islamismo, né? O islamismo surgiu, irmãos, né? Através de Maomé, que era árabe, que era da descendência de Ismael. Então, os irmãos conseguem notar que uma descendência de uma descendência virá o Cristo, o qual será abençoada, né? Todas as famílias da terra. Os islâmicos, irmão, pode ser abençoado, pode ser salvo, com certeza, mas unicamente se eles aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, né? E viver dentro de uma fé cristã pura. Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo aqui, né? Talvez num outro vídeo eu possa especificar mais a respeito desse assunto, né? Então, eu peço para os irmãos que medite nisso, né? Que eu falei por último, né? Entre Isaac e Ismael, se dentro de uma genealogia, se dentro de uma descendência está prometendo vir o Cristo, provavelmente, irmãos, da outra descendência está dando a entender que vem o anticristo. E o islamismo, irmão, o cristianismo, a fé cristã, veio da descendência de Isaac. E a fé islâmica veio da onde? Da descendência de Ismael. Então os irmãos entendem que no fim dos tempos, irmão, no tempo da perseguição, vai ser uma perseguição dos filhos da serpente sobre os filhos da promessa. Os irmãos estão entendendo? E nota, irmãos, que o islamismo ensina muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Eles falam que a Bíblia foi adulterada, que Jesus Cristo existiu sim, mas era apenas um profeta de Alá, não era o Filho de Deus. Então, é uma fé anticristã. Por isso, irmãos, nós vemos o espírito do anticristo na fé que eles professam. Nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, porém eles veem Jesus apenas como um profeta de Alá. E ele cita que Alá é o único Deus e que Maomé é o único profeta, né? Eu não estou aqui, irmão, não é para criticar a fé islâmica, é para mostrar que dentro das escrituras, né, existe muita base, né? O anticristo vim ali da fé islâmica. Então, irmãos, eu espero que o vídeo tenha acrescentado muitas coisas para os irmãos, que os irmãos tenham entendido, né, que a fé de Abraão revela coisas espirituais e coisas futuras, né? Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, né, e compartilhe esses vídeos também. Se tem edificado os irmãos, compartilhe com mais pessoas, né, para que mais irmãos, né, sejam edificados e cheguem a esse conhecimento. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.